Bem-vindos à KVR Literária, uma realização KVR Produções e Sambista Nordestino do Brasil. Eu sou Li Garcia e vamos começar hoje a leitura do livro Aloísio Machado, Sambista de Fato, Rebelde por Direito, de Luiz Ricardo Leitão, publicado em 2015 numa parceria Editora UERJ Decult e Editora Outras Expressões. Na primeira contracapa, temos o seguinte texto: autorizado, mas nada chapa branca, este livro CD é fruto de uma rica pesquisa sobre a vida e a obra de Aloísio Machado, sambista agraciado 6 vezes com o Prêmio Estandarte de Ouro e criador de clássicos da Tucaí, entre eles o antológico Bumbum Paticumbum pro Burumbum, hino campeão do Império Serrano em 1982. Além de várias entrevistas com Aloísio, o autor colheu depoimentos de suas companheiras e ouviu uma série de personalidades como os compositores Assi Marques e Zé Catimba, os radialistas Adelson Alves e Rubem Confetti, a polivalente Nilcemar Nogueira, o musicólogo Ricardo Cravo Albim, a carnavalesca Rosa Magalhães e os atores Jorge Coutinho e Stepan Essessian. O texto reconstitui a trajetória artística do sambista de fato desde sua iniciação na dança com a companhia de Solano Trindade e o aprendizado com o mestre Silas de Oliveira, até a lendária parceria com Beto Sem Braço e o festejado título de Cidadão Samba em 2014. Além disso, revê passagens insólitas de sua vida, como os artifícios do jovem aprendiz de estofador, a suposta prisão no DOI-CODE durante a ditadura e os demônios de amor que lhe têm atormentado o espírito desde a juventude. Odiado nos anos 1970 pelos militares, a quem seus versos soavam como uma heresia, o rebelde direito filiou-se apenas ao glorioso Partido Alto. Desde os tempos da noitada de samba do Teatro Opinião, e tornou-se um cronista da história moderna do Brasil, cantando em seus sambas os anos de chumbo, a ambígua abertura, o fim da ditadura, a luta por uma democracia plena em meio à onda neoliberal nos anos 1990, além de bandeiras como a causa feminista e o movimento negro. Enfim, uma obra para ser lida e ouvida. Texto assinado pelo autor Luiz Ricardo Leitão, escritor, professor associado da UERJ, doutor em estudos literários pela Universidade de La Habana, entre outras obras publicou Noel Rosa, Poeta da Vila, Cronista do Brasil, e Lima Barreto, o Rebelde Imprescindível. Na página 5, iniciam-se os agradecimentos. Escrever esta obra foi, ao mesmo tempo, um compromisso acadêmico e um prazer intelectual. Como costuma ocorrer mais de volta no mundo do samba, a história de Aloísio Machado é uma alegoria viva das grandezas e contradições desse gênero musical, aqui definido como a maior expressão artística e sociocultural do povo negro do Rio de Janeiro. O livro, de fato, transcende o marco de uma simples biografia literária. Em face do período histórico em que o relato se desdobra e dos temas que as músicas abordam, ele é uma viagem lírico-musical pela evolução política, econômica e social do Brasil desde a primeira metade do curto século XX, como escreveu Eric Hobsbawm, até os dias de hoje. Cabe assinalar, porém, que o projeto de edição de Aloísio Machado, Sambista de Fato, Rebelde por Direito, não é iniciativa exclusiva deste biógrafo, mas fruto de um esforço contínuo de diversas pessoas e entidades,
Tudo isso começou com a publicação em 2009 de um documentário em livro e DVD sobre a noitada de samba do Teatro Opinião, um extraordinário foco de resistência cultural dos anos 1970. Como já observou sabiamente mestre Ney Lopes, quando se conhece a verdadeira dimensão daquela iniciativa e de seus protagonistas, é lícito indagar. Quem é que disse que a vanguarda do protesto na música popular brasileira foi do rock and roll? Quem conviveu com Aloysio àquela época não poderia jamais esquecê-lo. Foi isso que aconteceu a Célie Leal, jornalista, historiadora e diretora da Singra Produções, que coordenou a pesquisa sobre a noitada. Colaboradora fiel de Jorge Coutinho e Leonides Bayer, a dupla dinâmica que idealizou e produziu a roda de samba desde 1971 até 1983, ela nos relata com entusiasmo a primeira impressão que o samba lhe provocou. A sua performance única e a força das suas composições me impressionaram de tal forma que me tornei imediatamente fã ardorosa. Ao longo da rica experiência no Teatro Opinião, a produtora muitas vezes voltaria a se encantar com as exibições do artista de fala mansa e olhar observador, cuja timidez se desfazia por completo quando ele pisava no palco, agigantando-se ao interpretar as suas músicas de protesto, denunciando um momento delicado da ditadura que vivíamos. Além de cantar com desenvoltura sambas enredos antológicos, temperados por uma ginga que levava a plateia ao delírio. 3 décadas mais tarde, o anjo torto, as musas e os orixás que sempre o acudiram nos momentos de inquietude e desconcerto, mais uma vez se reuniram para satisfazer o desejo de Aloysio. Depois de naufragado o projeto inicial de sua biografia, o sambista de fato e este escriba se cruzaram em uma nova edição da noitada organizada por Célie Leal no Cordão do Bola Preta, em 24 de fevereiro de 2014. Enquanto Nilce Carvalho, Baianinho e companhia espantavam os males no palco, o catedrático imperiano, herdeiro dileto de mestre Silas de Oliveira, trocava figurinhas com este acadêmico vila isabelense, admirador, confesso, de Martinho e Noel. Arisco e lacônico, Aloysio anunciou em linguagem quase cifrada um convite para a retomada da obra subitamente abandonada por outra escritora. Não havia como escapar àquela convocação. Depois de publicar breves ensaios biográficos sobre 2 ícones da cultura brasileira, Lima Barreto, o rebelde imprescindível, e Noel Rosa, poeta da vila, cronista do Brasil, era uma honra e um desafio recapitular por inteiro a vida e a obra de um dos maiores bambas do samba de Brusundanga. E com uma prerrogativa única, o biografado ainda estava e está Vivinho da Silva em plena atividade e com pique e uma ginga de dar inveja a muita cabrocha dos terreiros cariocas. A proposta, então, chegou às mãos da coordenadora de artes e oficinas de criação da UERJ, Coarte, que já promovera 2 eventos de lançamento do documentário sobre a noitada, sob os auspícios do Departamento Cultural da UERJ, Decult UERJ. Quem a acolheu de braços abertos foi a professora Ilana Linhales Rangel, da Coarte. Ela submeteu o projeto ao professor Ricardo Gomes Lima, diretor do Decult, que também não hesitou em subscrevê-lo integralmente. A despeito da grave crise financeira que se abateu sobre a universidade, fruto da incúria maior com que a educação tem sido tratada no Rio de Janeiro, a tinhosa Ilana jamais se abalou e buscou por todos os meios recursos que financiassem a publicação.
Não satisfeita em editar apenas um livro, ela também decidiu gravar um disco com várias canções inéditas de Aloysio, uma singela homenagem aos 40 anos de lançamento do primeiro LP solo do compositor. Apesar dos pesares, 1975. Para tanto, além de contar com o substancial apoio da professora Maria Tereza Lopes de Azevedo, da Diretoria de Administração Financeira da UERJ, DAF, Ilana valeu-se de sua larga experiência com o projeto A Banda, constituído por 2 grupos de alunos músicos do CAP UERJ e de outras instituições de ensino. Durante 12 anos, sob a batuta da professora, esses núcleos realizaram vários shows, gravaram um CD em homenagem ao centenário de Noel Rosa e até lançaram um DVD com a nata da MPB entre 1900 e 1950, incluindo clássicos de Cartola, Caymmi, Luiz Gonzaga, Pixinguinha e companhia. Qualquer observador mais lúcido diria tratar-se de um sonho quixotesco fadado ao fiasco. Mas, feliz ou infelizmente, são arroubos como este que impulsionam um número considerável de projetos no âmbito cultural e acadêmico desta República de Brusundanga. Para levá-lo adiante, constituiu-se um pequeno exército de Branca Leone, além de Ilana Linhares, de Célie Leal e do próprio biógrafo, seriam recrutadas 2 abnegadas servidoras da UERJ, as técnicas Eliane Andrade de Oliveira e Ana Beatriz Fernandes. Eliane logo se revelou uma valiosa aquisição para a equipe, incumbindo-se dos contatos com os artistas entrevistados e da transcrição das gravações. E a versátil Bia converteu-se na retaguarda da tropa, uma assistente para múltiplas tarefas, inclusive o registro fotográfico das sessões com o artista e a seleção de imagens para o caderno iconográfico do livro. Entre cortes de verbas e de sabores similares, cumpriu-se com rara galhardia o cronograma estabelecido em maio de 2014 para lançar o livro CD, ainda em 2015. Celebrando 4 décadas de carreira fonográfica do artista. Para tanto, a UERJ, com a valiosa parceria do selo Outras Expressões de São Paulo e do jovem editor Miguel Yoshida, que não hesitou em associar-se à iniciativa. Na parte editorial, foi também decisiva a contribuição da equipe técnica do Decult, que dedicou enorme energia às tarefas de revisão e formatação de texto, capa e contracapa. Somos gratos a todos eles: Alexandre Machado, Amanda Neves, Celeste Matos e Rodrigo Ashton. Nas lides musicais, tampouco há palavras para expressar nosso agradecimento à produtora Luísa Salles, fiel escudeira da maestrina Ilana, e a Alexandre Seabra Saldanha, ex-aluno do CAP e estudante de música da Unirio, responsável por elaborar as partituras das canções e assistente de direção musical. Deve-se igualmente expressar nossa profunda gratidão a todos os jovens músicos que, em plenas férias, enfrentaram uma árdua jornada de ensaios e gravações para viabilizar em tempo mais que hábil a edição do CD. Estamos na página 8, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo áudio.